Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Yadkri Patamaham Bande Shri Gurun Dinatarinam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Tirup Sanatana Bhatta Raghunath Siji Bhagopalabhata Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam, capítulo, canto 1, capítulo 8, verso 14. A Swatama mandou a Brahmastra a arma nuclear para matar os Pandavas e Parikshit Maharaj estava no ventre de Uttara, matar toda a dinastia Pandava. Krishna pegou sua Sudarshana Chakra, disco para proteger eles. Antarshita Sarvabhutanam Atma Yogeshwaro Hari Swamayaya Vinodgarbham Vairatya Kurutantave. O Senhor do Misticismo Supremo, Shri Krishna, reside dentro do coração de todos como Paramatma. Como tal, simplesmente para proteger a progenie da dinastia Kuru, ele encobriu o embrião de Uttara através de sua energia pessoal. Significado: o Senhor do Misticismo Supremo pode residir simultaneamente dentro do coração de todos, ou mesmo dentro dos átomos, através de seu aspecto Paramatma, sua porção plenária. Paramatma. Portanto, de dentro do corpo de Uttara, ele encobriu o embrião para salvar Maharaj Parikshit e proteger a progenie de Maharaja Kuru, de quem o rei Pandu também era descendente. Todos os filhos de Dhritarashtra, quanto os de Pandu, pertenciam à mesma dinastia de Maharaja Kuru, de modo que ambos eram conhecidos, em geral como Kurus. Contudo, quando aconteceram as divergências entre as duas famílias, os filhos de Dhritarashtra ficaram conhecidos como Kurus, ao passo que os filhos de Pandu ficaram conhecidos como Pandavas. Uma vez que os filhos e netos de Dhritarashtra foram todos mortos na batalha de Kurukshetra, o último filho da dinastia é designado como filho dos Kurus. O último filho da dinastia, no caso, acho que está referindo a Parikshit Maharaj. 15.
de dentro do corpo de Uttar, ele cobriu o embrião para salvar Maharaj Parikshit e proteger a progenie da dinastia Kuru. Fiz assim que Krishna fez para salvar ele, para proteger a progenie, que ele seria o futuro rei. Depois foi o Distira, e Distira depois renunciou o reino para ir concentrar a mente em Krishna e deixou esse mesmo Parikshit. Então, para proteger essa progenie, Krishna cobriu o embrião através da sua energia pessoal e assim ele protegeu a dinastia Kuru, salvando Parikshit Maharaj dentro do ventre de Uttara 15. Yajapyastram brahmashiras tamogham cha pratikriyam Vaishnavam teja asadya samasamyad brigudvaha. Ó Saunaka, embora a suprema arma Brahmastra lançada por Ashwatthama Mais fosse... abaixo. Não consigo ler mais alto que isso, tô com a garganta muito ruim. Agora. Lançada por o Ashwatthama fosse irresistível e sem defesa, ou revide, ela foi neutralizada e derrotada quando se confrontou com a força de Vishnu, o Senhor Krishna. Significado. No Gita, afirma-se que o Brahma Jyoti, ou a radiante refulgência transcendental, repousa no Senhor Shri Krishna. Em outras palavras, a refulgência radiante conhecida como Brahma Tejas É, nada mais é do que os raios do Senhor, assim como os raios do Sol são os raios do disco do Sol. Desse modo, também essa arma Brahma, embora materialmente irresistível, não podia superar a força suprema do Senhor. A arma chamada Brahmastra, lançada por Ashwatthama, foi neutralizada e derrotada pelo Senhor Shri Krishna, através de sua própria energia, isto é, ele não esperou pela ajuda de ninguém mais, porque ele é absoluto. Krishna mesmo, Senhor Supremo, para ele foi fácil neutralizar essa arma Brahmastra, que é muito difícil ser neutralizada, para ele foi fácil. Neutralizou isso. 16. Mamastahietad ascharyan sarvascharya chuta chute ya idam maya ya divya srijatyavati hantyaja. Ó Brahmanas, não penseis que isso seja especialmente admirável nas atividades da misteriosa e infalível personalidade de Deus. Através de sua própria energia transcendental, ele mantém e aniquila todas as coisas materiais, embora ele mesmo seja não nascido. Significado. As atividades do Senhor, não sempre inconcebíveis para um minúsculo... São sempre inconcebíveis para um minúsculo cérebro das entidades vivas. Nada é impossível para o Senhor Supremo, mas todas as suas ações são admiráveis para nós, e assim ele está sempre além do alcance dos limites que concebemos. O Senhor é a toda-poderosa e toda perfeita personalidade de Deus. O Senhor é 100% perfeito, ao passo que outros, a saber Narayana, Brahma, Shiva,
os semideuses e todos os demais seres vivos possuem apenas diferentes percentuais de tal perfeição. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele não tem rival. Para aquele que cria, mantém e aniquila todas as coisas no universo material, e ainda assim ele é não nascido, então esse tipo de coisa que é impossível para alguém fazer, que é neutralizar uma arma nuclear, para Krishna, não é tão incrível assim. É 17. Brahma Teja Vinirmuktai Atmajai Saha Krishnaya Prayana Bhimukham Krishnam Idam Mahaprita Sati. Peraí, rapidinho. Assim, salva da radiação do Brahmastra, Kunti, a casta devota do Senhor e seus 5 filhos, e Draupadi, dirigiram-se ao Senhor Krishna quando ele começou a partir para casa. Significado. Kunti é descrita aqui como Sati, ou casta, devido à sua devoção imaculada ao Senhor Shri Krishna. Sua mente se expressará agora nas orações ao Senhor Krishna a seguir. Uma devota casta do Senhor não recorre a outros, a saber, a nenhum outro ser vivo ou semideus, nem mesmo para livrar-se de um perigo. Essa sempre foi a característica de toda a família dos Pandavas. Eles não conheciam nada exceto Krishna, em virtude do que o Senhor também estava sempre pronto a ajudá-los, em todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Eis a natureza transcendental do Senhor. Ele corresponde à dependência do devoto. Não se deve, portanto, buscar a ajuda de seres vivos, imperfeitos ou de semideuses, senão que se deve buscar toda a ajuda do Senhor Krishna, que é potente para salvar seus devotos. Então, casta devota também nunca pede ajuda ao Senhor, mas o Senhor, por sua própria vontade, está sempre ansioso para prestar ajuda. Devoto geralmente não pede essa ajuda, às vezes de vez em quando, se pedir não é contra Bhakti puro, mas normalmente ele nem pede para o Gurudev falar para lá no Maharaj, porque sabe que Krishna vai proteger, então ele não pede por esse motivo. Ele tem certeza que Krishna vai proteger, mas a gente não é igual a eles, então se ocasionar de pedir ajuda para alguém, falou que o melhor é se refugiar naquele que pode dar toda a ajuda, que é o Senhor Cristo, que é competente para salvar seus devotos. Então não deve-se procurar a ajuda de entidades vivas ou semideuses, se estiver passando dificuldade, principalmente essa aqui de morte. Melhor é se refugiar em Deus. 18.
Kunti Uvacha. Namase Purusham Twadhyam Ishwaram Prakte Param Alaksham Sarvabhutanam Antarbahir Avastitam. Shrimati Kunti disse: Carol, vai ler? Haribo, ainda não consigo, vou tentar o próximo. Com 18. Shrimati Kunti disse: Ó Krishna, ofereço vós minhas reverências porque sois a personalidade original e não sois afetado pelas qualidades do mundo material. Vós existe tanto dentro como fora de tudo e ainda assim sois invisível para todos. Significado: Shrimati Kunti Devi estava completamente consciente de que Krishna era a original personalidade de Deus, embora ele estivesse representando o papel de seu sobrinho. Essa iluminada senhora não poderia cometer o erro de oferecer reverências a seu sobrinho. Portanto, ela dirigiu-se a ele como o Purusha original, além do cosmo material. Embora todas as entidades vivas também sejam transcendentais, elas não são nem originais nem infalíveis. As entidades vivas são capazes de cair sob as garras da natureza material, mas o Senhor jamais é assim. Nos Vedas, portanto, ele é descrito como o principal entre todas as entidades vivas. E além disso, ele é tratado como Isvara, ou controlador. As entidades vivas, ou semideuses como Chandra e Surya, também são Ishwaras, até certo ponto, mas nenhum deles é o Ishvara supremo, ou o controlador último. Ele é o Parameshvara, ou a super-alma. Ele está dentro e fora. Embora estivesse presente diante de Shrimati Kunti como seu sobrinho, ele também estava dentro dele e de todos os demais. No Gita 15:15, o Senhor diz: Eu estou situado no coração de todos, e unicamente devido a mim a pessoa lembra, esquece ou é consciente, Ei, etc. estou situado no coração de todos e apenas devido a mim alguém lembra, se esquece e tem conhecimento, etc. Através de todos os Vedas, eu sou o que há de ser conhecido porque sou o compilador dos Vedas e sou o mestre do Vedanta. A rainha Kunti afirma que o Senhor, embora simultaneamente dentro e fora de todos os seres vivos, é ainda invisível. O Senhor é, por assim dizer, um prodígio para o homem comum. A rainha Kunti experimentou pessoalmente que o Senhor estava presente diante dela, e ainda assim, ele entrou no ventre de Uttara para salvar seu embrião do ataque do Brahmastra de Ashwatthama. A própria Kunti estava perplexa em relação a Sri Krishna. A própria Kunti estava perplexa em relação a se Shri Krishna é onipenetrante ou localizado. De fato, ele é as duas coisas, mas ele se reserva o direito de não se expor às pessoas que não são almas rendidas. Essa cortina obstrutora é denominada a energia maia do Senhor Supremo, e ela controla a visão limitada da alma rebelde. Isso se explica da seguinte maneira. XIX. Maya Javanika Chanam Agyadokhanam Abhyayam Nalakshase Buddhadrischa Natonatya Dharoyata. Tradução. Estando além do alcance
da percepção sensorial limitada, você é o fator eternamente irrepreensível, coberto pela cortina da energia iludida. Você é invisível para o observador tolo, assim como um ator vestido de ator não é reconhecido. Significado. Na Bhagavad Gita, o Senhor Shri Krishna afirma que pessoas menos inteligentes o confundem com um homem comum como nós e por isso o ridicularizam. O mesmo é confirmado aqui pela rainha Kunti. As pessoas menos inteligentes são aquelas que se rebelam contra a autoridade do Senhor. Essas pessoas são conhecidas como Ashuras. Os Asuras não podem reconhecer a autoridade do Senhor. Quando o próprio Senhor aparece entre nós como Rama, Nrsimha, Varaha ou em sua forma original como Krishna, ele realiza muitos atos maravilhosos que são humanamente impossíveis. Como veremos no 10º canto desta grande literatura, o Senhor Shri Krishna exibiu suas atividades humanamente impossíveis, mesmo desde os dias em que deitou no colo de sua mãe. Ele matou a bruxa Putana, embora ela tenha coberto o peito com veneno apenas para matar o Senhor. O Senhor sugou seu seio como um bebê natural e também sugou sua própria vida. Da mesma forma, ele levantou a colina Govardhana, assim como um menino pega um guarda-chuva de sapo, e ficou vários dias seguidos apenas para proteger os moradores de Vrindavana. Estas são algumas das atividades sobre-humanas do Senhor descritas nas literaturas védicas autoritativas, como os Puranas, histórias e Upanishads. Ele deu instruções maravilhosas na forma do Puranas, Itihasas, histórias e Upanishads. Ele deu instruções maravilhosas na forma do Bhagavad Gita. Ele demonstrou habilidades maravilhosas como herói, como chefe de família, como professor e como renunciante. Ele é aceito como a suprema personalidade de Deus por personalidades autoritárias, como Vyasa, Devala, Asita, Narada, Madhva, Shankara, Ramanuja, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Jiva Goswami, Vishwanatha Chakravarti, Bhaktisiddhanta Sarasvati e todas as outras autoridades da linhagem. Autoritativas aqui. Ele mesmo declarou isso em muitos lugares das literaturas autênticas. E ainda assim existe uma classe de homens com mentalidade demoníaca que sempre relutam em aceitar o Senhor como a suprema verdade absoluta. Isso se deve, em parte, ao seu pouco conhecimento e, em parte, à teimosia, que resulta de várias más ações passadas e presentes. Tais pessoas não podiam reconhecer o Senhor Shri Krishna, mesmo quando ele estava diante delas. Outra dificuldade é que aqueles que dependem mais de seus sentidos imperfeitos não conseguem percebê-lo como o Supremo Senhor. Essas pessoas são como o cientista moderno. Eles querem saber tudo pelo conhecimento experimental. Mas não é possível conhecer a pessoa suprema por conhecimento experimental imperfeito. Ele é descrito aqui como Aduksaja. Aduksaja. Ou além do alcance do conhecimento experimental. Todos os nossos sentidos são imperfeitos. Afirmamos observar tudo e qualquer coisa, mas devemos admitir que só podemos observar coisas sob certas condições materiais, que também estão além do nosso controle. O Senhor está além da percepção sensorial. A rainha Kunti aceita essa deficiência da alma condicionada
especialmente da classe feminina, que é menos inteligente. Para homens menos inteligentes, devem existir coisas como templos, mesquitas ou igrejas, para que possam começar a reconhecer a autoridade do Senhor e ouvir sobre ele pelas autoridades desses lugares sagrados. Para homens As menos autoridades nestes que vai estar nesses locais. Bom, Para homens menos inteligentes, esse início da vida espiritual é essencial. E apenas homens tolos condenam o estabelecimento de tais locais de culto, que são necessários para elevar o padrão de atributos espirituais para a massa. Para pessoas menos inteligentes, curvar-se diante da autoridade do Senhor, como geralmente é feito nos templos, mesquitas ou igrejas, é tão benéfico quanto para os devotos avançados meditarem sobre ele por meio do serviço ativo. fala que aqueles que rejeitam a autoridade de Deus são conhecidos como Ashura, pessoas demoníacas, classe de ateístas. E essas autoridades, personalidades aceitaram as literaturas, aceitaram Krishna como sendo Senhor Supremo. É aceito por eles Krishna como sendo Suprema Personalidade de Deus. Mas as pessoas de mentalidade demoníacas não aceitam isso. Falo aqui que para o iniciante é bom ter templo, mesquita ou igreja para lá e começar a escutar, ter algum entendimento e começar a praticar. Aquele estágio é importante, por isso que é importante ter esses templos, mesquitas e igrejas, desde que seja bem ordenado, né? Pode ter um progresso inicial ali, importante nesse sentido. Pelo menos para aquele estágio ali. 20. Tata Paramahamsanam Muninam Amalatmanam Bhakti-yoga Vidanartam Katam Pasye Mahistriya. Vós mesmo disseis para propagar a ciência transcendental do serviço devocional aos corações dos devotos transcendentalistas avançados e especuladores mentais. Estão purificados por serem capazes de discriminar entre matéria e espírito. Como então podemos, nós, as mulheres, conhecer-vos com perfeição? Significado. Mesmo os maiores especuladores filosóficos não podem ter acesso à região do Senhor. Afirma-se nas Upanishads que a verdade suprema, a absoluta personalidade de Deus, está além do limite do poder de pensamento do maior filósofo. Nenhuma vasta erudição, nem o maior dos cérebros é algo que o pode conhecer. Ele é cognoscível apenas para aquele que obtém sua misericórdia. Outros podem continuar pensando nele por anos a fio, e ainda assim ele será incognoscível. Esse mesmo fato é corroborado pela rainha, que está desempenhando o papel de uma mulher inocente. As mulheres em geral são incapazes de especular como os filósofos,
mas são abençoadas pelo Senhor porque acreditam de imediato na superioridade e no poder completo do Senhor. E dessa maneira, elas oferecem reverências sem reserva. O Senhor é tão bondoso que ele não favorece em especial apenas aquele que seja um grande filósofo. Ele conhece a sinceridade de propósito. Apenas por essa razão, as mulheres geralmente se reúnem em grande número em qualquer espécie de função religiosa. Em todo o país e em todo segmento religioso, parece que as mulheres são mais interessadas do que os homens. Essa simplicidade na aceitação do Senhor como autoridade é mais efetiva do que a exibição insincera de fervor religioso. Deus não pode, não é acessível para através de especulação, mente material, intelecto material. Está além de qualquer poder intelectual, o cérebro. Preciso só através da sua misericórdia. Ou seja, igual São Prabhupada fala, a gente deve fazer serviço devocional e ações e agir de tal maneira para que Deus queira se deixar ser visto por a gente. Aí sim a gente pode ver. Não pode simplesmente exigir que ele se faça presente para a nossa visão material. Ao contrário, a gente já está mandando nele. Eu quero que você apareça na minha frente. Aí ele aparece. Não é assim que funciona. Ele é autócrata supremo. Ele se deixa ser visto se a gente tem uma atitude de rendição, gradualmente vai desenvolvendo e purificando até que um dia ele pode se deixar ser visto por a gente. Esse é o método. Chama método descendente, né? Não ascendente. Falou aqui, ó, Swami Prabhupada falou, as mulheres são geralmente incapazes de ficar filosofando muito, especular como filósofos, mas são abençoadas por Deus porque acreditam acreditam de uma vez na superioridade e na supremacia poderosa do Senhor. E então elas oferecem reverências sem reserva. Ao mesmo tempo que o Swami Prabhupada fala que tem algumas características da mulher não boas, aqui ele já fala que tem boas. Você vê que isso é coisa científica. Então, nesse caso devocional, por isso que fala, devocional não importa se é homem ou se é mulher. E todo homem tem boas e más, mulher tem boas e más. Aqui só me preocupado falando uma boa da mulher, não fica muito especulando. Não é todas, né? Mas em geral, ela não fica muito filosofando. Naturalmente, ela tem mais propensão para oferecer reverências e aceitar a supremacia, a superioridade e o poder de Deus, sem ficar pensando demais. O Senhor é tão bondoso, Ele não mostra para você, apenas que Ele não mostra especial favor apenas para aquele que é grande filósofo, ou seja, é para todos, sem reserva. Ele apenas sabe da propósito de sinceridade, isso que é o importante. Sinceridade em querer compreender e servir ele. Isso é que ele vai ver. Então, Prabhupada falou, por essa razão, geralmente as mulheres se agrupam em grande número em qualquer assembleia religiosa. A maioria delas a gente vê mais mulher do que homem. Todas as... Isso, Prabhupada, em todos os países
Em qualquer grupo religioso, parece que as mulheres são mais interessadas que os homens. É isso que eu já tinha falado isso, a gente observa isso. Geralmente, mais mulher se interessa que o homem. Essa simplicidade e aceitação da autoridade do Senhor é mais efetiva do que fervor religioso não sincero e simplesmente para aparecer. É muito melhor essa atitude do que o outro. Então, aqui, Swami Prabhupada cita essa qualidade aqui. E é uma coisa que realmente acontece, né? Em número falando também. Geralmente, a mulher mostra mais interesse. Todo jeito, uns têm uma coisa, outros têm outra. No final, a alma não é nenhum nem outro. O que importa é a sinceridade interior em querer conhecer, sem querer mostrar nada para ninguém, simplesmente querer praticar para compreender ele e tentar se render a ele para um dia ele sentir que a gente tem alguma sinceridade e se deixar ser visto ou deixar dar misericórdia para a gente progredir no caminho que leva essa conexão com ele. 21. Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Tradução. Permita-me, portanto, oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor, que se tornou o filho de Vasudeva, o prazer de Devaki, o menino de Nanda e dos outros pastores de Vrindavana, e o animador das vacas e dos sentidos. Significado. O Senhor, sendo assim inacessível a qualquer bem material, desce à terra por misericórdia ilimitada e sem causa, para mostrar sua misericórdia especial aos devotos puros e diminuir as surtas dos seres demoníacos. A rainha Kunti, especificamente, adora a encarnação ou descendência do Senhor Krishna acima de todas as outras encarnações, porque nesta encarnação em particular, ele é mais acessível. Na encarnação de Rama, ele permaneceu filho de rei desde a infância. Mas na encarnação de Krishna, embora fosse filho de um rei, ele imediatamente deixou o abrigo de seu verdadeiro pai e mãe, rei Vasudeva e rainha Devaki, logo após sua aparição, e foi ao colo de Yashoda Mai para desempenhar o papel de um garoto pastor comum no abençoado Vrajabhumi, que é muito santificado por causa de seus passatempos de infância. Portanto, o Senhor Krishna é mais misericordioso que o Senhor Rama. Ele foi, sem dúvida, muito gentil com o irmão de Kunti, Vasudeva, e com a família. Se ele não tivesse se tornado filho de Vasudeva e Devaki, a rainha Kunti não poderia reivindicá-lo como seu sobrinho e assim tratar Krishna com afeto parental. Mas Nanda e Yashoda são mais afortunados porque podiam desfrutar dos passatempos de infância do Senhor, que são mais atraentes do que todos os outros passatempos. Não há paralelo com seus passatempos de infância exibidos em Vrajabhumi, que são réplicas de seus assuntos eternos no Krishna Loka original, descrito como o Chintamani Dhamma no Brahma Samhita. O Senhor Shri Krishna desceu a Vrajabhumi com toda a sua comitiva transcendental e parafernália.
Shri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, confirmou que ninguém é tão afortunado quanto os moradores de Vrajabhumi, e especificamente as garotas pastoras, que dedicaram tudo para a satisfação do Senhor. Seus passatempos com Nanda e Yashoda e seus passatempos com os pastores, e especialmente com os garotos pastores e as vacas, fizeram com que ele fosse conhecido como Govinda. O Senhor Krishna, como Govinda, é mais inclinado aos brahmanas e às vacas, indicando assim que a prosperidade humana depende mais desses dois itens, a saber, a cultura bramânica e a proteção das vacas. O Senhor Krishna nunca fica satisfeito onde essas faltam. Bramínica aí tá. Cultura bramínica e proteção. Nunca onde isso não existe, Krishna, Deus nunca fica satisfeito. E como que está oferecendo reverências a esse Senhor Krishna, que se tornou filho de Vasudeva, o menino de Nanda e outros paquerinhos de Vrindavan, oferecendo orações para esse Krishna. Falando que esse Krishna é especial devido a esse passatempo supremo e é a forma original de Deus, Govinda, Krishna, a forma original. Isso fala suprema personalidade de Deus. Personalidade de Deus é Deus, só que existe uma forma suprema. Essa forma suprema é Krishna Govinda. Por isso que fala Krishna, a suprema personalidade de Deus. Só ela, suprema Govinda. As outras são personalidade de Deus. Em tato é o mesmo Krishna, mas a original é Krishna. Então, por isso fala suprema personalidade de Deus. Diz, em tato e verdade é a mesma, mas em doçura e a forma original que dela se expande todas as outras. Então, o máximo de doçura e de todas as qualidades transcendentais estão presentes nessa suprema, que é Sri Krishna Govinda. 22. Namah Kajana Kajamaline Namah Pankajamitraya Namaste Pankajangrae. Minhas respeitosas reverências são para vós, ó Senhor, cujo abdômen é marcado como uma depressão semelhante a uma flor de lótus, que estais sempre decorado com guirlandas de flores de lótus, cujo olhar é tão refrescante como o lótus e cujos pés estão gravados com flores de lótus. Significado: aqui estão algumas das marcas simbólicas específicas do corpo espiritual da personalidade de Deus, que distingue seu corpo dos corpos de todos os demais. Elas são todas aspectos especiais do corpo do Senhor. O Senhor pode parecer como um de nós, mas ele é sempre distinto por seus aspectos corpóreos específicos. Shrimati Kunti afirma ser incapaz de ver o Senhor por ser mulher. Isso porque as mulheres, os Shudras, a classe trabalhadora, e os Dvija bandos, ou os descendentes desprezíveis das 3 classes superiores, são incapazes de entender, com a inteligência, o tema transcendental relativo ao nome espiritual, fama, atributos, formas, etc., da Suprema Personalidade de Deus. Não, da Suprema Verdade Absoluta. Tais pessoas, embora incapazes de entrar nos afazeres espirituais do Senhor, podem vê-lo como Artha Virigaha, que desce ao mundo material apenas para favorecer as almas caídas. Embora não possam entrar, né?
embora sejam incapazes, as pessoas, embora não sejam capazes de entrar a fazer espirituais, Senhor, podem ver ele como Artya Vigraha, que é a deidade descendo no mundo material para distribuir favor para a alma condicionada. Por quê? Tais Que almas, desce ao mundo material apenas para favorecer as almas caídas, incluindo as mulheres, os Shudras e Duidya Bandhus, acima mencionados, porque essas almas caídas não podem ver nada além da matéria, o Senhor condescende em entrar em todo e cada um dos inumeráveis universos, como Garbhodakashayi Vishnu, faz crescer um caule de lótus da depressão semelhante ao lótus no centro de seu abdômen transcendental, e assim nasce Brahma, primeiro ser vivo do universo. Portanto, o Senhor é conhecido como Pankajanambi. O Senhor Pankajanambi aceita o Archana Vigraha, sua forma transcendental, em diferentes elementos, a saber, uma forma dentro da mente, uma forma feita de madeira, uma forma feita de terra, uma forma feita de metal, uma forma feita de joias, uma forma feita de pintura, uma forma esboçada em areia, etc. Todas essas formas do Senhor são sempre decoradas com guirlandas de flores de lótus, e deve haver uma atmosfera serena no templo de adoração para atrair a inflamada atenção dos não devotos, sempre ocupados em discussões materiais. Os meditadores adoram a forma dentro da mente. Portanto, o Senhor é misericordioso mesmo para com as mulheres, os Shudras e os Duidya Bandhus, contanto que eles concordem em visitar no templo de adoração as diferentes formas feitas para eles. Tais visitantes do templo não são idólatras, como alegam alguns homens com um pobre fundo de conhecimento. Todos os grandes acharyas estabeleceram semelhantes templos de adoração em todos os lugares apenas para favorecer os menos inteligentes, e a pessoa não deve ter a pretensão de transcender o estágio de adoração no templo, enquanto de fato está na categoria dos Shudras, das mulheres, ou menos do que isso. Deve-se começar a ver a forma do Senhor a partir de seus pés de lótus, elevando-se gradualmente até as coxas, cintura, peito e rosto. Não se deve tentar olhar para o rosto do Senhor sem ter se acostumado a ver os pés de lótus do Senhor. Shrimati Kunti, como era tia de Krishna, não começou a ver o Senhor a partir de seus pés de lótus, pois o Senhor poderia sentir-se envergonhado, e assim, apenas para poupar o Senhor de uma situação, Kunti Devi começou a ver o Senhor acima de seus pés de lótus. apenas Isso é, você faltou uma palavra aí, apenas para salvar Krishna, para salvar de uma situação dolorosa para o Senhor, ela começou acima dos pés de lótus, da cintura do Senhor, gradualmente, elevando-se gradualmente até o rosto, após o que desceu até os pés de lótus. Nesse contexto, tudo aí está em ordem. Por esse motivo que a gente não pode ver a forma transcendental de Deus, ele aceita descender nesse mundo material na forma de Artya Vigraha, que é a forma da deidade no tempo, para aceitar o serviço das almas condicionadas ou caídas, que a gente está nesse mundo material, e através disso poder começar a ter uma relação com ele, por esse motivo. Uma coisa que falou que é importante primeiro acostumar a meditar nos pés de lótus da deidade, primeiro, e não na face direto. Esse é o caminho.
primeiro acostumar a servir e a meditar nos pés de lótus, depois nas pernas, depois na cintura, depois no peito, depois na face. Essa é a ordem de se render. E também ajuda no humor de rendição. Essa é a parte mais baixa, lugar que o devoto deseja ficar, no mais humilde local, abaixo do Senhor. Então, primeiro estabelecer ali e servir a deidade no tempo é benéfico por isso, porque não tem visão transcendental. Então, Deus aceita estabelecer no tempo, através da deidade, e receber esse serviço. Através disso, a gente pode desenvolver esse humor de rendição para um dia realmente ver a forma transcendental dele. Até mesmo presente ver a deidade como ele mesmo. Vinte e três. O Prabhu, licença, quando fala assim, meditar, é só para os iniciados, devotos iniciados? Não, qualquer um pode ver os pés de lótus da deidade e lembrar na hora que estiver recitando qualquer coisa. Não, tá. Mas aí vai ser só com vendo, por exemplo, uma foto, né? Posso ficar Também. olhando para os Pode pés ser. de uma foto. Pode ser também. Pode olhar a forma inteira também, automaticamente olhar a forma inteira, mas é melhor concentrar nos pés de lótus, né? Em qualquer meditação que tiver, ou lembrança, lembrar melhor dos pés de lótus. 23. Yata Rishikesha Kalena Devaki Kamsena Rida Tichiram Sucharpita Vimochita Sahamaja Vipaya Ivanate Nama Vipagana. Tradução. Ó Rishikesha, mestre do sentido e senhor dos senhores, você libertou sua mãe, Devaki, que esteve há muito tempo presa e aflita pelo invejoso rei Kamsa, e a mim e meus filhos de uma série de perigos constantes. Significado. Devaki, mãe de Krishna e irmã do rei Kamsa, foi presa junto com seu marido Vasudeva, porque o invejoso rei temia ser morto pelo 8º filho, Krishna, de Devaki. Ele matou todos os filhos de Devaki que nasceram antes de Krishna, mas Krishna escapou do perigo de abate de crianças porque foi transferido para a casa de Nanda Maharaj, pai adotivo do Senhor Krishna. Kunti Devi, junto com seus filhos, também foi salva de uma série de perigos. Mas Kunti Devi recebeu muito mais favor porque o Senhor Krishna não salvou os outros filhos de Devaki. Enquanto ele salvou os filhos... Não, perdão, eu vou ler de novo. Mas Kunti Devi recebeu muito mais favor porque o Senhor Krishna não salvou os outros filhos de Devaki, enquanto ele salvou os filhos de Kunti Devi. Isso foi feito porque o marido de Devaki, Vasudeva, estava vivo, enquanto Kunti Devi era viúva e não havia ninguém para ajudá-la exceto Krishna.
A conclusão é que Krishna concede mais favores a um devoto que está em maior perigo. Às vezes, ele coloca seus devotos puros em tais perigos porque, nessa condição de impotência, o devoto se apega mais ao Senhor. Quanto mais o apego existe ao Senhor, mais sucesso há para o devoto. Como te ofereceu a sua oração, a gente já falou aqui no dia de Krishna Janmashtami, como que ele protegeu, ele salvou Devaki e Vasudeva, pai dele imaturo, mãe e pai imaturo, verdade, a expansão dele, Vasudeva, e também salvou Kunti e os Pandavas várias vezes. Às vezes ele põe os associados em mais dificuldade para que eles possam lembrar mais, com mais intensidade dele. Só por esse motivo. Diferente da gente que sempre, ou pelo menos, se não sempre, a grande maioria, 99% das vezes, pelo nosso próprio karma. A gente passa dificuldade, no caso deles, não. Eles não têm karma, não precisa vir aqui. Então, Krishna cria alguma situação para que eles possam lembrar com mais intensidade dele, até para ensinar a gente também a se render a ele nesses momentos difíceis, a dar exemplo também. Que foi o que acontecia com Kunti, e ela vai até orar mais para frente justamente isso. A Kunti ofereceu reverência assim, Krishna protege sempre os devotos. Aí, quanto mais a gente tenta cantar o nome dele, significa conectar com ele, significa mais proteção a gente vai ter automático de Deus. Ele está vendo tudo dentro da gente, então automaticamente mais proteção vai ter em todas as esferas da vida. Em todo tipo de dificuldade, na verdade é melhor botar a fé nele. Claro que não vai ficar parado, a gente deve fazer o que deve fazer, não simplesmente ficar parado, ficar, Krishna me dá isso, não. Fazer as coisas que tem que fazer, o dever, correr atrás, mas pondo, em última análise, se refugiando e pondo a fé final e dependendo exclusivamente dele. Porque no final das contas, o resultado quem dá é ele, das ações, não é só nossas ações que vai gerar alguma coisa. É melhor fazer as ações que tem que fazer e botar, refugiar nele, no final das contas. Essa é a melhor forma de fazer as coisas. E a maior chance de da gente sair bem em todas as situações da vida também. Isso é fato. É o que está falando aqui. E todos devem fazer isso, São Prabhupada falou. Por isso é que eles fazem isso. Eles são associados à eterna, eles não precisam disso, eles já são mais do que rendidos. Eles já têm amor puro por Cristo. Mas isso acontece para que a gente possa seguir o exemplo dele e render esse tipo de oração e render, ou tentar desenvolver esse amor de rendição até Cristo, porque eles sabem que isso é o mais benéfico para a gente. A gente faz isso, quanto mais faz isso, Krishna mais vai proteger, mais vai dar condições favoráveis, seja material ou espiritual, para que a gente possa aproximar dele. Por isso é que eles fazem esse tipo de oração. Para nós, para tentar desenvolver isso. Não. E eles já têm muito mais do que isso. Isso é rendição, eles já estão no estágio de prema. Isso, rendição, é a porta de entrada para o começo de Bhakti. Eles já passaram essa porta há muito tempo.
ação associada eterno lá na frente. Mas isso acontece para a gente desenvolver, porque isso é bom para a gente. Eu falo, Deus não precisa da gente para ser feliz, já é autossatisfeito, auto-feliz, auto-eterno. Essas histórias é para a gente ser feliz também, ele sabe que é. A gente tem fé nisso e tenta desenvolver, é melhor para a gente. A gente vai menos dificuldades nessa vida e na próxima. E quanto menos desenvolve, mais dificuldade nessa, independente do que fizer, e também na próxima. Isso é fato. Então, melhor é isso. É fazer as coisas materiais, tentar fazer sem apego e de acordo com os códigos, princípios religiosos, sem quebrar eles, sem cometer nenhuma ação pecaminosa e botar a fé nele. Isso dá ênfase para a prática do nome, escutar, refletir nas escrituras, essas duas coisas juntas, com ênfase em embate. Fazendo isso, se a gente for sincero, tudo fica mais fácil. Seja nessa, seja depois da morte ou na próxima vida. É isso, vamos lá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Tá, você mutou, Prabhu.
Prabhu, você mutou de propósito? Jai Shri Guru Gauranga Navika Giridhari Jai, Vinod Bihari Ki Jai Jai, Pad Padma Vishnu Pad Paramahansa Parivajaka Chastuta Shishma Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai, Shila Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai, Guru Vag Ki Jai Sadgoswami Jai, Ki Jai Panchatata Jai, Akshi Gaur Hari Ki Jai Jai, Navadvip Dham Ki Jai Shri Jai, Dham Ki Jai Shri Gantara Jai, Bhagavat Ki Jai Shri Vyas Jai, Ki Jai Shri Kunti Devi Ki Jai Shri Jai, Panchatattva Ki Jai Jai, Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Shri Draupadi Jai, Ki Jai Jai, Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai Namacharya Jai, Haridas Thakur Ki Jai Jai, Jai Patit Pavan Nityananda Rama Ki Jai Tulsidas Jai, Ki Jai Jai, Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Gaur Jai, Premanande Hari Hari Bol Haribo. Guru Obrigada, Prabhu. Boa noite, Deus, Thalita. boa noite. Boa Valeu. noite.